com você hoje? Eu quero falar contigo que só o justo é aquele que sobrevive à tempestade. A tempestade nunca vai vencer o justo. Ela pode vencer o ímpio. Porque quem é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece a palavra, mas não pratica. Quem é o justo? É aquele que conhece a palavra e aquilo que ele está ouvindo e aprendendo, ele está botando em prática na vida dele. E nós temos que saber que durante a nossa caminhada, nós vamos passar por algumas tempestades, algumas intempéries, vamos passar por algumas situações adversas na nossa vida. Muitas delas enviadas pelo inimigo, outras com a permissão e muitas vezes até a vontade de Deus, porque vão vir para nos moldar, nos transformar, vão surgir até mesmo para refinar a nossa fé, nos lapidar. Então eu não posso fugir da tempestade, eu tenho que saber que a tempestade, muitas vezes ela me prepara, ela produz experiências e normalmente nos faz crescer. Então, primeiro, eu não tenho que ficar preocupado com a tempestade. Quem está preocupado com o problema é porque não conhece o Deus que serve. Enquanto os discípulos estavam apavorados, mestre, nós vamos morrer, acorde, por favor. O que Jesus estava fazendo? Dormindo, porque ele sabia que era o Deus dele. Ele sabia que o Deus dele tinha dado uma palavra para ele e que ele ia chegar lá do outro lado. Quando eu sei quem é o meu Deus, eu não tenho medo. Por que você tem medo dos problemas? Talvez você está aqui nessa reunião me assistindo, está aqui, e você está passando por uma tempestade. Sabe o que eu quero te dizer? Não se preocupa com o problema, se preocupe em ser justo, porque o justo vai vencer todas as tempestades. O justo, ele sobrevive, ele não vai ficar durante a tempestade. O ímpio, durante a tempestade, ele não sobrevive, ele vai desistir, ele vai desanimar, ele vai olhar para trás, ele vai acabar retrocedendo. Então, o seu foco não tem que ser na tempestade, o seu foco tem que ser em ser justo, em andar com Deus, em fazer a vontade de Deus, porque pode vir o que vier. Se eu estou andando com Deus, fazendo a vontade dele, essa tempestade não vai me vencer. Foque em ser justo. Qual é a tempestade que você está passando hoje? Qual área da sua vida? Não desista agora. Mesmo que agora você não entenda por que está vivendo tudo isso, não é o momento de desistir. Porque lá na frente vai chegar um momento que nós crescemos, amadurecemos, e Deus então vem e nos explica por que passamos por tudo isso. E às vezes olhamos para trás e vemos que tudo foi permissão do Senhor para o nosso crescimento. Provérbios capítulo 10, versículo 25, a Bíblia começa a dizer dessa maneira assim, leia com o pastor, como a tempestade. Olha o que diz, e vão vir tempestades na nossa vida. O que diz o 25? Assim passa. Quem é que passa? Ele não resiste à tempestade. O ímpio é aquele que daqui a pouco vai cair, daqui a pouco vai terminar, daqui a pouco ele não está mais, ele não aguenta. Começa a pressão, começa a tribulação, começam as lutas, ele desiste fácil. Por que ele desiste? Porque ele não tem comunhão com Deus. Ele não está botando em prática o que Deus está falando com ele e ensinando para ele aquela palavra que ele está ouvindo, está aprendendo, ele não está colocando ela no dia a dia. Só que diz o final do versículo, mas o justo, o que o justo tem, queridos? Ele tem perpétuo, o que, pessoal? Pode vir a tempestade, ela não leva o justo. Pode vir a tempestade, ela não derruba quem está andando com Deus. Pode vir a luta, quem está andando com Deus é que nem a árvore, né? A palmeira. Ela pode envergar, ela vai quase no chão, mas o que ela faz? Ela volta, porque está enraizado no Senhor. Pare de ficar preocupado com as tempestades, porque elas vão vir. Algumas vão vir da parte do inimigo, às vezes tentando te vencer. Outras vão vir da parte de Deus. Por que da parte de Deus? Porque produzem experiência, nos fazem crescer, nos fazem amadurecer, nos aprimoram. Então, tem tempestades vão vir. Agora, não fica se questionando, se perguntando por quê, da onde. Não, para com isso. Se preocupe em ser justo. Porque o justo, ele tem um fundamento. O justo, ele está firmado. O justo, ele está enraizado no Senhor. A tempestade vai bater e não leva ele continua. Agora, o ímpio, ele vai passar. O ímpio não dura muito. Vem a tempestade, daqui a pouco você vê o fulano desanimado, você vê o outro caído, você vê o outro desistindo. E daqui a pouco, é a mesma coisa. A pessoa vem para a igreja, e daí ela está passando por uma luta, mas ela não se tornou justa, não se entregou, não decidiu andar com Jesus. Daqui uns dias não vê mais o irmão. Você pergunta, irmão, o que houve? Fui para a igreja, Deus não muda a minha vida. Fui para a igreja, só luta. Fui para a igreja, Deus não abriu a porta de emprego, eu caí fora. Ou seja, ele ouviu a palavra, mas não botou aonde? Não botou em prática. Veio a tempestade, não está mais. Então eu não tenho que ficar preocupado, porque tempestades vêm sobre a vida de todos. De quem anda com Deus e de quem não anda, não importa, nós estamos nesse mundo aqui. Jesus disse, no mundo nós teremos o quê?
Agora, qual é a minha preocupação? Andar com Deus. Essa tem que ser a minha única preocupação, ser justo, andar com Deus, servir a Deus. Porque se vier ou não vier tempestade, eu vou estar fundamentado, eu vou estar firmado, e não importa o que vier, eu vou ficar firme. Tem tempestades que são injustas, tem tempestades que nós não vamos compreender, mas não se preocupe. Agora, o que eu quero te dizer é, nunca fuja do que Deus quer que você enfrente. Porque existem situações, lugares, pessoas, acontecimentos e circunstâncias da nossa vida. Que às vezes nós vamos começar a pensar, por que eu estou passando por isso? Por que Deus deixou? Por que eu estou vivendo isso na minha vida? Por que tal coisa, tal? Pare de questionar o Senhor. Confie. Muitas vezes uma tempestade que você pode estar enfrentando hoje pode ser uma resposta de um pedido passado. Muitas vezes coisas que mudaram na sua vida, que aconteceram, que às vezes na hora parece injusto, parece até que estamos perdendo ou passando por isso, por aquilo e tal. Muitas vezes é a resposta de uma oração que eu fiz. Nada acontece sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça, eles estão contados. Você sabia disso? Que Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem? Você tem 5 bilhões de fios de cabelo na sua cabeça. Você sabia disso? Fala para o irmão, se tu está com dúvida ou achando diferente, é só contar. Pastor, eu estou achando que não é, então conta aí depois você me fala. Você está duvidando, né? Você tem 5 bilhões. Não, pastor, eu acho. Agora olha para mim, a Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça, eles estão contados. Então nada que está acontecendo é à toa. Só que eu não tenho que me preocupar com a tempestade, eu tenho que me preocupar em ser justo e andar com Deus, porque o justo, ele sobrevive. O justo, ele passa pela tempestade. Por que ele passa? Porque ele tem comunhão com Deus. Essa é a tua preocupação, não é com o problema, é em servir a quem? Porque quem serve a Deus já venceu, porque Deus já te viu lá na frente. Ele já diz que você é mais que vencedor. Ele já te viu lá na frente, então se preocupe em andar com Ele. Porque tem situações que Deus quer que você enfrente. Lucas capítulo 22. Tem tempestades e situações das quais nós não devemos fugir. Tem situações que você não deve fugir, tem que continuar firme. Não deve desistir. Lucas capítulo 22, vou te mostrar uma tempestade na vida de Jesus que Deus queria que ele enfrentasse. Se eu pegar os evangelhos, você vai ver várias. Você vai ver uma que o mestre chega para os discípulos e diz, vamos passar para outra margem. Vamos para o outro lado, vamos entrar no barco. Mas Deus sabia que no meio da passagem viria uma tempestade. E Jesus manda os próprios discípulos para aquela tempestade. Só que aquela tempestade transformou a vida do Pedro. Porque nunca mais a fé dele foi igual. Então não se preocupe com a tempestade, se ela veio de Deus, se ela veio do diabo, de onde que ela veio. Se preocupe em ser justo. Porque o justo ele passa por todas e ele sobrevive. Quem vai ficando para trás pelo caminho, vai parando, desanimando, é quem estava se tornando ímpio. Está conosco dentro da igreja, ouve o pastor pregar, mas não está praticando o que está ouvindo. E a fé sem obras é o quê? Se mantenha na palavra, pode vir o que vier, irmão, você vai vencer. Se você estiver na palavra de Deus, talvez hoje aqui nesse culto, nessa reunião, você que está me assistindo agora, você está passando por uma situação difícil, uma tribulação, uma ventania na sua vida. Calma. Normalmente a gente fala que tudo é o diabo, mas às vezes é até o Senhor nos trabalhando. O coração, a fé, confiança, trabalhando muitas coisas em nós. Na hora, normalmente a gente não entende, porque é difícil entender quando você está dentro da tempestade. A gente só entende depois que ela passa. Aquela tempestade mudou a fé do Pedro porque ele andou sobre as águas. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles não entenderam porque eles não se dobraram para a estátua do Nabucodonosor, mas mesmo assim caíram na fornalha. Eles não entenderam, eu fui fiel e caí na fornalha, mas quando eles saíram da fornalha, a fé deles nunca mais era a mesma. Porque agora eles conheceram um Deus poderoso que tinha poder sobre o fogo, sobre a natureza, sobre o oxigênio, no meio daquela fumaceira para eles poderem respirar. E eles conheceram Deus. O Daniel não fez nada de errado para cair na cova, irmão. Mas ele caiu. Mas ele não cai na cova reclamando. Ele cai na cova na fé.
E ali, meu Deus, meu irmão, a fé dele nunca mais foi a mesma. Depois que ele caiu na cova, ele teve uma experiência com Deus que a fé dele muda. E tem experiências que Deus vai permitir, tempestades que Deus vai deixar com que a gente passe por elas como os discípulos. Ele mandou eles para a tempestade. Tem situações que Deus manda, por quê? Porque às vezes ele quer que você cresça. E ninguém cresce na zona de conforto. Todo crescimento vai trazer dor. E você já pediu para Deus. Quem é que já pediu? Deus, quebra esse vaso velho. Então tem muito problema que tu está enfrentando hoje que é a resposta dessa oração. Com esse problema Deus está quebrando você. Tem problemas que nos fazem mais humildes, mais dependentes de quem? De Deus. Quem é que já orou e disse, Deus, eu quero crescer? Então muita coisa que você está enfrentando é oração. Às vezes até coisas que você perdeu, coisas que aconteceram, é resposta dessa oração. Claro, nós pedimos uma coisa. Deus nem sempre manda exatamente o que eu pedi, Ele vai mandar exatamente o que eu preciso. Então não se preocupe com a tempestade, se preocupe em andar com Deus, porque quem é justo vai sobreviver a todas. Aí diz a Bíblia aqui em Lucas 22, contudo, quando surgem as tempestades, as dificuldades, os problemas, nós só vamos ter que cuidar do nosso lado humano, porque o nosso lado humano é aquele que começa a querer duvidar. O nosso lado humano é aquele que começa a querer desistir. O nosso lado humano é aquele que às vezes vai querer pedir para sair. Só que você tem que vencer a si mesmo. Porque se tu não te vencer, tu não vence mais nada nessa vida. Se tu não conseguir vencer a ti mesmo. Lucas 22, versículo 42 diz assim, ó, dizendo, Jesus orando no Getsêmani. O que Jesus disse? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Agora olha o que ele vai dizer, todavia, aí agora é Jesus espiritual falando, não se faça a minha vontade, mas faça o quê? Primeiro era o lado humano. Ah, Senhor, se puder, tem algum jeito de salvar a humanidade sem morrer na cruz? Tem algum jeito de fazer a tua vontade sem sofrer? Tem algum jeito de salvar todo mundo sem sofrimento? Senhor, é possível passar esse cálice? Não tem uma outra forma de eu salvar todo mundo? Não tem uma outra forma de ganhar a humanidade? Sem ser esse sofrimento? Não tinha. Deus não respondeu Jesus. E nem sempre Deus vai me responder como eu quero. Aí Jesus diz, não se faça a minha vontade. E é isso que nós vamos ter que aprender. Porque o nosso lado humano, ele vai querer sempre achar uma saída. Para o conforto, para aquilo que é mais sossegado, para aquilo que é tem mais descanso. O nosso lado humano, ele vai sempre querer o conforto, a zona da tranquilidade, eu não quero incomodação, prefiro ficar no meu cantinho. Mas no seu cantinho não tem crescimento. Sem desafio a gente não cresce. Então às vezes Deus manda as tempestades porque elas nos fazem às vezes orar mais. Às vezes você está passando por uma fase, está ficando meio preguiçoso, aí começa uma tempestade, meu Deus, cadê o irmãozinho? Todo culto primeiro banco. Toda oração ele está chorando na presença de Deus. Toda noite está clamando. Quase toda semana é um jejum. Ou seja, aquilo me obriga a buscar quem? A Deus. Então confia na tempestade, se preocupe em andar com Deus. Não se preocupa. Ah, mas está vindo, confia, Deus, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Mas não faça a tua vontade, porque a nossa vontade vai ser sempre fugir. A nossa vontade vai ser sempre pedir para sair. A nossa vontade vai ser sempre dizer, eu não aguento mais. Você perdeu o crescimento que Deus tinha para você nesse propósito. E tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Até a pessoa que traiu você, Deus tinha um propósito. Pastor, eu ajudei aquela pessoa, ela me deu uma facada, era um propósito. Deus não fez nada em vão. Ali nós vamos aprender a perdoar, a não devolver o mal, a não se vingar. Jesus alimentou o Judas dele. Ele sabia que o Judas ia trair. Ele sabia que o Judas já tinha ganhado 30 moedas, já tinha negociado. Mas mesmo assim, na última Santa Ceia, o primeiro pedaço do pão que Jesus partiu, ele entregou para quem? A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Jesus praticou a palavra. E ele era Deus, ele conhecia o futuro. Ele sabia quem ia trair ele. Ele sabia que o Judas ia fazer o mal para ele. Mas Jesus foi lá e fez o quê? O bem. Então Deus sabe tudo que Ele faz, e tudo que Ele faz, Ele está nos preparando para alguma coisa. Ele está nos preparando para o que Ele vai fazer. Então não te preocupa com a tempestade. Te preocupa em ser justo, em praticar a palavra, em servir a Deus. Porque tem tempestades que Deus vai permitir. O lado humano quer sempre um caminho mais fácil.
Jesus estava dizendo, se for possível, passa o cálice, Senhor. Se for possível, Deus, não tem um jeitinho aí, dá uma pensada. Será que não tem outra forma? E não tinha. Por que ele foi em silêncio? Porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus. E Deus queria que Jesus enfrentasse a cruz. E às vezes você pode estar passando por algo nesse momento que às vezes Deus quer que você enfrente. Que você não deve fugir. Você não deve pedir para sair. Às vezes Deus quer que você enfrente. E se você não enfrentou coisas difíceis, virão coisas dificílimas na sua vida. Não peça para sair. Às vezes Deus quer que você enfrente. E às vezes você não viu nada. Quando a gente pensa assim, será que dá para ficar pior? Nunca faça essa pergunta. Amém? Nunca faça essa pergunta, que às vezes as coisas podem piorar. Quem pede, então já nem pede, meu irmão. Nem pede, que senão você vai receber aí. E às vezes é uma loucura, né? Mas depois que você passa por aquilo, você vê o quanto você cresceu. Você vê o quanto você amadureceu. Então não se preocupa com a tempestade. Se preocupa em ser justo. Em servir a quem? A Deus. Porque o justo vai sobreviver. Quem vai morrer é o ímpio. Se você não está praticando a palavra, se você está dentro da igreja aqui na brincadeira, fazendo tudo de qualquer jeito, você está vivendo a vida que você quer, muda isso. Resolva andar com Deus. Porque quem vai sobreviver às tempestades é o justo. E elas vão vir na nossa vida. Quando a gente menos espera, surge uma tempestade, surge um problema. Mas se eu estou andando com Deus, eu estou em paz. Nós vamos ser que nem Jesus. Está todo mundo apavorado naquele barco. Meu Deus, nós vamos morrer. E nós estamos descansando. Porque eu sei que aquele que diz que eu vou chegar do outro lado, me fará chegar do outro lado. Então a gente tem que confiar, buscar, ter comunhão com Ele. A gente não vai ter medo da tempestade se nós formos justos e tivermos comunhão. Pode vir o que vier, às vezes o teu colega de trabalho está te incomodando, o patrão está pegando no seu pé, o gerente está te incomodando. Muitas vezes você já até sabe que eles vão transferir você era do setor X, o chefe das vendas. Agora vão te botar lá como chefe do almoxerifado. Ô pastor, que injustiça, calma. Deus sabe o que Ele está fazendo e tudo Ele tem um propósito. Mesmo que você tenha sido injustiçado, confie, porque tudo que Deus permitiu tem um propósito. O que você fez para acontecer não tem nada a ver com Deus. Agora, o que você é inocente é um propósito e todo propósito faz parte do plano de Deus. Se eu fiz algo para isso acontecer, Deus não tem nada a ver. Agora, se for injusto, fique feliz. Porque quando você chegar no almoxerifado, se prepare, porque aquele lugar vai brilhar. Os olhos de todo mundo vão para aquele lugar, porque você não fez nada para chegar lá. E foi injustiçado, então glória a Deus. Porque o problema é desproporcional o que fizeram com você. Glória a Deus, então Deus tem algo poderoso para realizar na minha vida e eu vou confiar que Deus vai operar. Amém? Confie. Deus, às vezes foi Deus que permitiu tudo aquilo, até testando. Então tem tempestades que vêm, não se preocupe com elas. Se preocupe em servir. Naum, Deus caminha no meio da tempestade. Livro de Naum, profeta Naum. Às vezes a gente tem mania de dizer que tudo é o diabo. Não dê para o diabo um poder que ele não tem. Um controle sobre todas as coisas que ele também não tem esse controle todo. É Naum, depois vem Abacuque. Naum, capítulo 1. Então o diabo não tem esse controle todo. Não fique preocupado com os problemas. Se preocupe em servir a quem? A Deus. Se preocupe em servir a Deus. Você vai ver como você vai sobreviver a tudo que vier. Cada tempestade, cada luta. Quando elas vierem, o seu coração já vai estar confiante. Eu sei quem é o meu Deus. Se você está balançando diante das lutas e dessas circunstâncias, talvez é porque está faltando buscar mais, irmão. Quando a gente está firmado em Deus, a gente sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar o inferno inteiro, irmão. Podem vir todos os demônios para tentar te derrubar. Eles não vão conseguir se você é justo. Você está andando com Deus, não vão conseguir não. Naum capítulo 1. Todos acharam? Porque tempestades vão vir sobre o justo e sobre o injusto. Mas procure você ser o justo, porque o justo sobrevive. O injusto, o ímpio, ele acaba ficando para trás. Todos acharam Naum capítulo 1? Podemos ler, queridos? Faltou alguém que precisar? Os obreiros socorrem você e te ajudam. Naum. Você vai Jonas, Miqueias, vem Naum e depois o livro de Abacuque. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Podemos ler? Naum capítulo 1.
Eu vou ler o versículo 2 com você. Pega uma caneta, 3. Pega uma caneta e sublinha o versículo 3 e veja como tem tempestades que vêm da parte do Senhor. O Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O que diz a Bíblia? O Senhor, marque isso aí agora, Ele tem o seu caminho. Aonde que é o caminho de Deus? Ô irmão, às vezes a tormenta veio do Senhor. E às vezes Ele está movendo aquilo, é uma resposta para a nossa oração, para alguma coisa. Às vezes você disse, Deus, eu quero crescer na fé. Vai saber se Deus não mandou uma doença para você usar a fé e ficar curado. Eu não sei o que você está passando. Mas eu digo que se às vezes a tempestade não viesse, nós não teríamos experiências com o poder de Deus. Eu me lembro que teve uma fase que eu passei por uma batalha espiritual, assim, com um demônio mesmo, num lugar, que às vezes existem demônios que agem numa determinada região, num determinado local. E daí era uma luta, irmãos, às vezes demônios que já estão há muitos anos naquele lugar e não querem sair. E eu passei uma batalha, uma luta grande assim, com os demônios. Jejuava, orava. Aonde eu ia, eu sentia a presença do demônio. Parecia que ele caminhava comigo. Não importa onde eu estava, se eu estivesse sozinho em casa, e eu orava, jejuava. Era um demônio que já estava há muito tempo no lugar. E nós batalhamos, lutamos. Chegou um dia que a gente lutou, consegui expulsar ele. Mas na hora que eu estava expulsando ele, ele encostou assim a mão em mim. Aí depois daquele dia eu fiquei ruim. Me deu uma doença. Me deu um problema no corpo físico. E o que eu fiz? O lado humano é aquele lado, né? Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Mas seja feito à vontade. Você olha no espelho e diz, poxa, mas eu sou de Deus, maligno não pode me tocar. Pô, a palavra não pode voltar atrás. Como é que isso correu? Eu fiquei firme na fé. Fiquei orando, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor já me curou. Claro que eu fui no médico. Os médicos falaram, você vai ter que fazer uma cirurgia, isso aí você tem que tirar fora e tem que arrancar essa parte aí do corpo, você nunca mais vai ter ela. Faz falta, mas não vai ter. Vai ter que arrancar fora. Eu falei, não, vou ficar firme com Jesus. E fiquei meses orando e dizendo, eu já sou curado. E eu fiquei curado pela fé. E o que aconteceu? Essa dificuldade, essa tempestade, esse problema que eu enfrentei, que Deus permitiu acontecer, isso me produziu uma experiência muito forte. Por que eu acredito que Deus cura? Porque um dia eu vi Deus me curar. Então não importa o que aconteça comigo, eu sempre uso a fé, porque eu sei que o Deus que me curou ontem é o Deus que cura hoje e é o Deus que vai curar sempre. Então não fique triste. Às vezes o médico falou, você está com problema. Obrigado, Senhor. É mais um para a glória de quem? De Deus. Vai ser mais um testemunho, o Senhor vai operar na minha vida, o Senhor vai me abençoar. Enquanto a gente não passa por aquilo ali, você tem a fé, você acredita, você já viu muitas coisas acontecerem, mas você ainda não tinha sentido isso acontecer com quem? Com você. Aí você vive um milagre, você começa a sua fé refinada, tudo muda na sua vida. Então olha o que a Bíblia diz, o Senhor, Ele tem o seu caminho onde? Na tormenta. Então tem tempestades que Deus permite. Não se preocupe com a tempestade. Às vezes o diabo mandou aquilo para acabar contigo. Seja justo, porque o justo ele passa pela tempestade e ele sobrevive. O diabo mandou para acabar contigo, pensou, agora eu acabei com o Joaquim. E ao contrário, o Joaquim passa pela tempestade e sai muito mais forte. Então se o inimigo está mandando problema para acabar com você, ao contrário, não vai acabar contigo, vai fazer você crescer na fé, em experiência. Não tenha medo das tempestades. Tem tempestades que Deus quer que a gente enfrente, que Deus quer que a gente passe por elas. A minha preocupação é ser justo, é estar servindo a quem? Porque vai passar e nós vamos vencer. Porque tudo passa. Vão passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus... E se eu sou justo, eu estou na palavra, ela vai se cumprir. Se Ele falou que eu sou sarado pelas feridas de Jesus, o que nós vamos ficar? É questão de dias. Não deixe o inimigo fazer você desistir, desanimar, desacreditar. Aí ele diz, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Agora continua comigo, final do versículo. E na tempestade, e as nuvens são o pó. O pó do quê, pessoal? Então pare de dizer que tudo é o diabo, porque às vezes é o Senhor que está permitindo. E muitas vezes Deus está usando a tempestade, Deus está usando uma situação, muitas vezes Deus está usando algo. Para que Deus está usando isso? Às vezes Deus está usando isso para nos ensinar alguma coisa, para nos abençoar. Às vezes Deus está usando isso, irmão,
para fazer a gente crescer. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso acreditar no Senhor, usar a minha fé. É isso que você precisa. Vamos comigo agora no livro de Abacuque. Abacuque é o próximo livro, você está aí na 1, você só vai um pouquinho para frente. Abacuque, capítulo 2. Abacuque 2. Não tenha medo da tempestade, porque o justo passa por ela e vence. Se preocupe em servir a Deus. Você está passando por uma tempestade hoje? Anda com Deus, você vai vencer. O problema é que nós olhamos para as circunstâncias. O problema é que você deixa o diabo trabalhar na tua mente. E são duas coisas que você não pode permitir. O diabo trabalhar na tua mente e o olhar para as circunstâncias. Aí a gente tem que aprender a fazer o que o Abacuque disse, Abacuque 2,4. Você está no Naum, o livro da frente é Abacuque, o vizinho do lado. Abacuque 2,4. O que diz a Bíblia Sagrada? A sua alma não é reta nele e se incha, tá? Eu quero a segunda parte. Mas o justo pela sua fé viverá. Irmão, o justo vive pelo quê? Pela fé. Então você está passando pela tempestade, seja justo. O ímpio, ele é guiado pela circunstância, ele é guiado pelo que ele vê. Você acha que quando o inimigo tocou e me deu um problema, o diabo não vinha na minha mente dizendo aí, você é de Deus, como é que você está com essa doença, como é que você está com esse problema, como é que você... Satanás, não adianta, eu sei que é você. Na minha mente você não toca, porque a minha mente é de Cristo. Você vai pegar o que é teu e vai sair, porque eu não tenho mais, eu já orei. E não importa o que eu veja, eu já estou curado. Essa tem que ser a sua fé. O problema é que a nossa fé se baseia demais nas evidências. E o que a Bíblia diz? Mas o justo pela sua fé, anote que eu vou falar para você. O que é viver pela fé, pastor? Viver pela fé é saber que nem tudo eu vou entender. Nem tudo que está acontecendo comigo eu vou compreender. Isso é viver pela fé. É saber que nem tudo que eu estou vivendo e que eu estou passando eu vou entender. Porém, eu vou continuar. E por que eu vou continuar, pastor? Porque eu não me movo pelo que eu vejo, eu não me movo pelo que eu sinto, mas eu me movo pelo que eu creio. Isso é viver pela fé. É saber que nem tudo eu vou entender e eu vou compreender. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Nem tudo eu vou compreender, nem tudo eu vou entender, mas eu vou continuar. E por que eu vou continuar? Porque eu não me movo pelo que eu vejo, eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu creio. Está na hora de nós vivermos pelo quê? Pela fé. Não se preocupe com a tempestade, se preocupe em ser justo, se preocupe em andar com Deus, se preocupe em estar na presença do Senhor, porque o justo, ele sobrevive a qualquer tempestade. Não importa de onde ela vem e qual seja a força dela, se você está em oração, se você está andando na palavra, se você está buscando a Deus, irmão, daqui a um tempo, você vai estar olhando para trás e diga para o irmão do lado e diga, e rindo de tudo isso. Se preocupe em andar com quem, pessoal? Com Deus. Às vezes, na hora eu não vou entender. Na hora eu não vou compreender porquê disso, porquê daquilo, porquê dessa injustiça, porquê dessa luta, porquê dessa doença. Viver pela fé é saber que nem tudo eu vou entender. Tem coisas que eu não vou entender humanamente, mas eu vou continuar caminhando com Deus, porque eu não sou guiado pelo que eu vejo, não sou guiado pela minha razão, não sou guiado pelo que eu sinto, eu sou guiado pelo que eu acredito. E eu acredito no que Deus falou. Amém? Você tem que acreditar na palavra dele, continuar caminhando com ele, louvando ele, agradecendo ele e dizendo, Senhor, obrigado. Isso aqui não é meu, o Senhor já me curou. Isso aqui não vou ficar nessa situação. Se você não passasse por aquela dificuldade financeira, você nunca conheceria o Deus que supre todas as tuas necessidades. Você nunca conheceria o Deus que diz que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Confie nesse Deus. Pastor, eu estou numa tempestade financeira. Não se preocupe com a tempestade, se preocupe em servir a Deus. Se preocupe em ser justo, porque se você estiver na palavra, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Essa tempestade vai passar e você vai ver o que Deus disse acontecer. Então o ímpio, ele vai desanimar, porque ele começa a murmurar,
ele começa a reclamar, ele começa a espraguejar, ele começa a brigar com Deus, ele começa a duvidar de Deus. Esse aí vai morrer na tempestade. O justo, ele sobrevive, porque ele não reclama, ele fica firme, ele confia no Senhor e ele sabe quem é o Deus que ele serve. Se preocupe em ser justo. Não importa pelo que você está passando. Se foi o diabo que mandou, se foi o Senhor que permitiu, glória a Deus. É para nós crescermos, é para nós amadurecermos, e muitas vezes é uma resposta da sua oração, que você pediu para Deus quebrar o vaso velho, você disse que queria crescer. Agora nunca esqueça o que eu vou te dizer. Por mais difícil que esteja, nunca peça para sair, porque você vai perder tudo que Deus tinha para você através desse caminho pelo qual Ele estava te levando. E Deus nunca erra quando Ele leva você por um caminho. Tem dias que Ele vai nos guiar para os pastos verdejantes, outros para as águas tranquilas, mas tem fases que vai ser necessário Ele nos levar pelo vale da sombra, mas Ele vai sempre estar contigo. E se Ele é o meu pastor, nada me faltará. E eu posso estar passando por uma tempestade, não está me faltando saúde, porque a doença é mentira do diabo, porque pelas feridas dele eu já fui curado. Não tenha medo da tempestade, porque o justo sobrevive a todas. Procure ser o justo. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de acompanhar minha mensagem, que prazer ter você no meu canal, me sinto honrado pela sua vida, que Deus te abençoe. Eu peço que você curta essa mensagem para que o YouTube possa então estar mostrando para outras pessoas essa mensagem também. Que Deus te abençoe e que você possa continuar pelo canal, mensagens novas virão para edificar a sua vida.